Olá! Hoje nós falaremos de um assunto muito importante, um assunto que nos faz refletir e voltar no tempo, a escravidão. O que é a escravidão? O que foi? Como ela se dava? Quando a escravidão chegou ao Brasil? Quando tudo começou? Houve abolição? Será que a escravidão realmente foi extinta do nosso país? Ou ela perdura até os dias de hoje de alguma forma? Vamos ver um pouco aqui, crianças, sobre esse assunto tão importante. Escravidão no Brasil. É considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. A escravidão começou aqui no Brasil com a chegada dos portugueses em 1500, quando houve o descobrimento do Brasil. Os escravos chegaram através dos navios negreiros. Além das pessoas escravizadas serem forçadas a longas jornadas de trabalho pesado sem remuneração alguma, essas pessoas também têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Esse tipo de mão de obra foi muito empregada no Brasil, mas também em diversas partes do mundo durante períodos distintos. Atualmente, crianças, o regime escravista é ilegal. Entretanto, ainda existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. Então vamos lá, para relembrarmos um pouco de história que já aprendemos em nossos livros, e algumas crianças que ainda estão nas séries iniciais vão aprender, mas não custa nada já adiantar um pouco. A escravidão no Brasil começou por volta do ano de 1500, com a chegada dos primeiros portugueses na América e aqui no nosso país. Eles vieram em seus navios e trouxeram consigo os seus escravos africanos, que prestavam trabalhos a eles, ok? O primeiro contato com os portugueses aconteceu quando eles pisaram aqui nas terras brasileiras. Esse contato inicialmente foi pacífico, porém, após um determinado tempo, com a expansão a expansão europeia na América, né, os próprios nativos também passaram a ser escravizados pelos portugueses aqui nas próprias terras deles. Esses nativos nós conhecemos também como chamados índios. Eles foram inicialmente amigos, receberam bem os portugueses, trocaram objetos valiosos por outros objetos que eles não conheciam, que os portugueses lhe mostraram. Os índios foram, com o tempo, forçados ao trabalho pesado pelos portugueses que já se achavam donos dessas terras. Depois, com a passagem do tempo, os portugueses perceberam que só a mão de obra indígena aqui dos nativos não era suficiente para que eles retirassem tanta riqueza que nosso território tinha. Então, eles foram com seus navios negreiros e solicitaram que trouxessem mais mão de obra, que no caso vieram os escravos africanos trabalhar aqui em nossas terras, também juntando-se aos nativos no trabalho pesado. A escravidão africana já existia em território europeu, porém, ela veio parar no Brasil também quando os portugueses trouxeram os escravos em seus navios negreiros para aumentar a produtividade aqui em nossas terras, para juntar-se aos nativos e conceder aos portugueses toda a mão de obra e o trabalho pesado que eles necessitavam. Milhões de pessoas foram retiradas das suas terras natais e levadas aqui para a América, onde perderam seus nomes, as suas culturas, as suas identidades e se tornaram um mero produto à venda. Eles eram comercializados como se fossem objetos de propriedade daqueles senhores
portugueses, aqueles coronéis, fazendeiros, né? Após esses escravos serem comprados, eles eram levados para os trabalhos braçais do campo e nas cidades também. Eles eram torturados, castigados caso não produzissem bem. Não recebiam nada em troca. Afinal de contas, como já sabemos, o trabalho escravo é assim: você trabalha a troco de nenhum salário, não é dinheiro. Você trabalha para sobreviver, para pagar ao seu patrão o que ele gasta para te alimentar. Então, o trabalho escravo é assim: sacrifica a pessoa a troco do mínimo possível, que é só alimento e um local para dormir. Inicialmente, os escravos eram utilizados nos engenhos para exploração do açúcar, depois do café, né? E trazer todo esse trabalho, a mão de obra e o resultado desse trabalho para as colônias portuguesas. Depois de um longo tempo que esses escravos foram muito explorados, principalmente no trabalho no campo, né, com a exploração do açúcar, né, no engenho, da cana-de-açúcar, a exploração do café, a exploração das riquezas minerais que o nosso território detinha no início, que era muito grande, as pedras preciosas, o ouro, a prata, o cobre. Posteriormente a isso, esses escravos também foram utilizados nos centros urbanos para construir os grandes casarões de seus donos, nas minas de ouro ou também realizando afazeres domésticos e comerciais para as famílias mais ricas. Eles também eram escravizados com formato de empregados de seus senhores para servirem a família rica, né? Os seus patrões eram empregados, babás. Eles também foram escravizados por muitos e muitos anos. Em propriedades particulares, né? Eles eram forçados a dormir e a viverem em senzalas, crianças, com pouco, mas o mínimo a sobrevivência. Dormiam no chão, se alimentavam mal e não tinham direito a nada. Foram forçados a viver com o mínimo possível. Isso foi a escravidão. Só que, crianças, essas pessoas que eram oprimidas, esses escravos, eles jamais aceitaram suas condições. Eles não gostavam, eles não se sentiam felizes dessa forma e eles foram cada vez mais se revoltando com essa condição que lhes era forçada, né? E aí foram criando atos de resistência com o tempo. Foram diversas as ferramentas e estratégias de resistência ao longo dos séculos, viu? Houveram tentativas de fuga dos escravos, a formação de quilombos, que os quilombos eram principais núcleos de resistências, né? Eles criavam ali grupos de escravos que queriam sair daquelas condições, fugiam, procuravam um local e criavam sua comunidade, né? Existiu também as revoltas contra os patrões, né, que eram chamados escravocratas. A manutenção das suas identidades e as culturas originais foram voltando com a formação dos quilombos, né? Houve o enriquecimento mais ainda desses patrões e a compra de alforrias com o passar do tempo, porque os escravos começaram a se unir, a ter força e exigir que com o tempo eles pudessem se livrar daquele trabalho forçado. Então, eles com o tempo passavam, através de algumas condições exigidas, a conseguir a alforria, né? O que é a alforria? É se livrar, se ver livre daqueles patrões, daquele trabalho forçado. Mas, crianças, não pense que foi assim do dia para a noite, não. Esse trabalho, esse movimento de resistência durou por muito tempo. Os escravos sofreram muito, mas foi através da força deles, da luta, da resistência, que foram abrindo os olhos de pessoas que estavam numa posição social melhor e que tinham um coração mais amável e um olhar mais empático com esses outros. E aí começou-se
a Revolução Abolicionista, né? O movimento abolicionista, que quer dizer, vem da abolição, onde surgiu a abolição da escravatura, tá? Foi uma campanha internacional fundamental para a luta contra a escravidão. A Inglaterra ela já pressionava, né, muito o governo brasileiro em 1845, pedindo que acabasse essa tortura, essa exploração, né? Acabasse a circulação de navios negreiros pelo Oceano Atlântico, tá? Em 1850, surgiu a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o desembarque de africanos escravizados aqui nos portos brasileiros. E a partir daí, ela começou a ganhar força e os movimentos crescerem, tá bom? E surgiu apoiadores que eram grandes políticos, como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Também vários intelectuais de renome, como Luiz Gama, André Rebouças, e de uma autora chamada Maria Firmina dos Reis. Eles foram personagens muito importantes na história do Brasil, pois eles reforçaram e contribuíram muito para a abolição da escravatura, tá bom? Foi no século XIX que o debate passou a se aprofundar nas esferas institucionais, tá bom? Então, aí para vocês verem que foi muito complicado. Não foi do dia para a noite, foi através de muita luta, muita resistência que a escravidão foi abolida aqui no Brasil. E foi através da princesa Isabel que definitivamente esses escravos foram libertos, viu, crianças? E aí vem aquele questionamento que eu fiz lá no início para vocês. Se a gente observar alguns acontecimentos da nossa vida atualmente, será que é possível afirmar que realmente houve uma abolição total? Eu acredito que sim. Em grande parte, essas pessoas foram sim libertas, mas totalmente não. Agora, nós vamos apresentar para vocês um vídeo que vai mostrar como se trata a escravidão atualmente. Então, vamos dar continuidade para vocês entenderem o porquê que a gente considera que a escravidão não foi totalmente abolida. Ela perdura até os dias atuais. Prestem bastante atenção no vídeo que nós vamos apresentar a seguir sobre a escravidão atual do Brasil.